Então, pessoal, estamos de volta com o nosso bloco número 2 do programa 11 do Compartilhe Conhecimento com Cris Deroy, né? Que eu falo Cris Deroy, mas é Cris Deroy. Eu terminei o bloco anterior com a seguinte pergunta. Final Cut, Avid ou Avid, não sei, ou Premiere? Qual desses tu usa, qual é o melhor, por quê, etc, etc. Antes de responder, vamos acrescentar, o filme é agora o novo filme queridinho de todo nerd, de todas as pessoas que gostam de cinema, né? Deadpool. Foi editado, foi cortado, aliás, né? Porque editado não dá, porque usa muito After, enfim, usa um monte de coisas, mas ele foi cortado todo no Adobe Premiere, né? Que bacana. O que acontece quando isso aí, eu acho que é mais ou menos que os fotógrafos debatem sobre Nikon versus Canon ou Canon. Nikon versus Canon. Quem fala Canon tem que falar Nikon, né? Né? Porque vocês têm alguma preferência entre um sistema e outro? Claro, o Canon é muito melhor. Mandar as câmeras de graça, eu gosto dela mais. Mas eu entendi a tua resposta e para mim já não precisa mais falar nada. Porque não, mas é por uma questão para falar rapidamente. Não precisa falar, pode se estender um pouco, porque tem um bloco inteiro para falar. As câmeras, elas possuem um sensor, elas possuem uma parte ótica e elas vão registrar fotos. Uma ferramenta para registrar uma foto. As indústrias diferentes, elas vão tentar colocar tecnologias que sejam mais interessantes para vender. Né? Então eu acho que eu nunca trabalhei muito com Nikon. A primeira câmera que eu tive foi uma Zenith, uma russa, né? Depois eu comprei, a primeira câmera que eu tive foi uma 7D, quando saiu a 7D, já faz um bom tempo que saiu a 7D. E eu estou acostumado com os menus da Canon, estou acostumado com os botões, então mudar, talvez se eu fosse fotografar com outra câmera, eu ia conseguir fotografar, só que eu ia ter que passar por um certo processo de reaprendizagem, que talvez eu não esteja afim. Seria a mesma coisa, então, a questão do Avid e a questão do Premiere, né? Porque daí a gente tem os programas de edição, são ferramentas para a gente fazer operações num clipe que foi gravado. Né? Agora você vai fazer no Final Cut, tu vai conseguir cortar o clipe, colocar trilha de áudio, colocar efeito, no Avid, no Media Composer, a mesma coisa, e no Premiere também. Só que a gente sempre teve como queridinho de Hollywood o Final Cut. Até a Apple destruiu o Final Cut. Há 1 ou 2 anos atrás, eu acho, que eles desistiram. A Apple vende tanto iPhone que o resto ficou para trás, né? E daí a Adobe e a Avid se degladiaram para tomar conta. E começou, o Media Composer começou a ser mais usado. Hollywood, um sistema profissional. Isso não quer dizer que o Premiere seja um programa de segunda hora. O Premiere é um programa que vem evoluindo lá desde o 6.5, antes de ser Premiere Pro, até o CC 2015 de forma brutal. A Adobe, acho que nos últimos 2 anos, começou a escutar muito a base de usuários, o que as pessoas querem, e começou a implementar isso. Isso aí, eu que trabalho com o Premiere lá desde o 6.5, eu enxerguei o quanto eles melhoraram de forma exponencial nos últimos anos. Né? Então, eu acho o Premiere uma ferramenta extremamente poderosa, assim como o Media Composer é. Só que daí eu vejo algumas vantagens no Premiere. A Adobe trabalhou direto com a NVIDIA para fazer o Mercury Playback Engine, para te ter um... Para fazer o quê? Mercury Playback Engine. É um engine renderizador de preview ali que ele acelera gráficos usando a placa de vídeo. Eu tenho o NVIDIA no meu computador e eu nunca preciso renderizar preview. Eu só dou play e ele roda full. Porque a GPU da placa de vídeo da NVIDIA trabalha junto com o Mercury Playback Engine. Então, isso já é uma dica para quem pretende editar vídeo ficar na NVIDIA, por exemplo? Não? Era porque até o Premiere 2013, se alguém me perguntasse, cara, eu vou de Radeon ou vou de NVIDIA? Você vai de NVIDIA, sem dúvida, por causa do Mercury Playback Engine. Só que no Premiere 2014, 2015, a Adobe aumentou
é muito melhor o suporte para o OpenCL, que é o que a Radeon trabalha. E eu já vi benchmarks de renderização, de preview e coisa, que em alguns testes a Radeon com OpenCL se sai melhor do que uma NVIDIA com o Mercury Playback Engine, que foi uma coisa macumunada da Adobe com a NVIDIA, enfim. E o Premiere, eu estava falando antes de você me interromper. O Premiere, uma das coisas que ele evoluiu foi do Mercury Playback. Tem muita tecnologia colocando essa questão também das interfaces, de mudar, de colocar coisas que a comunidade quer. E a Adobe está investindo pesadamente, porque eles têm uma estratégia, por exemplo, Deadpool, estão fazendo a maior propaganda que foi editada no Premiere, para aumentar a base de usuários Premiere em Hollywood. A Adobe patrocinou o filme, então. Não sei, não vou dizer isso, né? Não sei, porque talvez o diretor parece que conhece bem mais o Premiere e resolveu editar o filme no Premiere. E saiu um filme padrão Hollywood, porque vai utilizar toda uma equipe para isso. Só que tem uma coisa que é bastante interessante da Adobe quando criou o Creative Cloud. Saiu do Creative Suite, o CS para o CC. Tu não compra mais disco em DVD. Tu baixa o Creative Cloud. E os preços são viáveis. Até para pessoa que trabalha... Que não é um estúdio gigante. E não tem muita grana. Se eu não me engano, dava R$50 uma assinatura do Premiere. Eu tenho do completo, dá R$109. Eu tenho R$109. Photoshop, Lightroom, Premiere, InDesign, tudo que a Adobe faz eu tenho. A única coisa que eles tiraram é o Encore DVD, que eu utilizava bastante antes para fazer Encore, eu falo isso no meu curso, até o porquê que tiraram o Encore. Isso é um movimento da indústria de acabar com a mídia. Com mídia física, para entregar as coisas por streaming ou mídia digital. Daí a Adobe falar e sem mais nem menos acabou que sumiu o Encore. Né? O pessoal teve que ir para outros programas de autoração, tipo, nem me lembro, aquele Sony Architect, outras coisas. Daí eu parei de trabalhar com casamento, eu parei de autorar também disso. Por que tu parou de trabalhar com casamento? Eu parei de trabalhar com casamento? Paulo Dramático. Ele vai ter que molhar o bico, né, para poder falar. Porque eu tinha um plano. Quando eu não de dominar o mundo, eu tinha um plano de vida de profissional. Eu trabalhava numa produtora de publicidade de empresas, institucional. Eu saí dela para abrir uma produtora para começar a trabalhar com filmes de casamentos, porque a Infinity, porque eu enxerguei que tinha um nicho para trabalhar, porque ainda tinha aquele videojornalismo era o que dominava. Eu queria fazer algo mais narrativo, algo mais cinematográfico. Depois virou uma moda, todo mundo falar em filme de casamento. Inclusive, né, tu foi o único gaúcho que mostrou um filme de casamento no cinema, né? Você foi que ano isso? Isso foi 3 anos atrás. 11, 12. Porque eu tinha um intuito de trabalhar com uma narrativa mesmo e de toda a sua acepção. E filme a gente vê no cinema. Daí o que eu fiz? Eu fiz um longa-metragem, porque eu fazia documentários de casamento. Esse filme está disponível online para ser assistido? Em algum lugar? Ele tá no Vimeo, ele tem no Vimeo. Tá, então a gente vai botar embaixo do link a gente coloca, porque esse filme que eu fiz? Eu fiz um filme depois do casamento, porque eu filmei o casamento, editei o casamento, marquei os pontos que eu achava interessante, escrevi um pré-roteiro, levei os noivos para filmar num local bacana em Bento Gonçalves, fiz um documentário, porque eles assistiram o casamento, daí eles viram coisas que eles não tinham visto, eles reviveram aquilo e pedi para eles anotassem as impressões e entrevistei baseado nessa pesquisa. Fiz um documentário que se baseia em pesquisa. Daí eu montei um filme, que ele teve 1 hora e pouco, que é um documentário que eles falando sobre o casamento e eu jogando imagens do casamento, porque a noiva falava, para mim foi um momento inesquecível quando meu avô me trouxe para o altar.
daí eu jogava aquela imagem do vô. Então é uma forma, que daí eu acho que realmente cinematográfica de tu contar um casamento. E não dizer que, eu faço filme de casamento cinematográfico porque eu uso um Steadicam ou porque eu uso aquelas câmeras caranguejo que fica só andando para um lado pro outro num slide. Eu tô vendo que esse vídeo vai ter vários assim, ó. Vários não gostei. Vários não gostei. Inclusive o nosso próximo entrevistado, né, usa bastante slider. Né? Não, mas é porque isso é uma questão de estética e também... Agora tu imagina... Mas aí é o que a gente tá falando, é ferramenta. O que tu escolhe fazer com essa ferramenta aí vai da tua concepção de arte, a tua concepção de como a coisa vai ser contada. Mas eu falo isso agora, porque eu não filmo mais casamento, né? Senão eu ficava quieto. Até porque são estilos. Imagina se todo mundo gostasse do vídeo só com slider, né? Sim, mas é porque existem N formas de contar uma história, né? Só que em alguns momentos eu via lá um teaser de casamento, tudo, aquela imagem que a gente via estava num Steadicam, lindo, um teaser. Só que eu vou pensar, como é que o cara filmou essa cerimônia? Ficou a semana toda o cara voando. Porque era muita imagem com Steadicam. Pode ser que não. Parece um casamento que eu filmei com a Alain em 2011. O nosso teaser foi todo voando. E a noiva corria em lágrimas de emoção. Adorou. Ficou bonito. Ficou legal. Mas claro, tinha uma câmera no tripé, paradinha, pegando a cerimônia. Tinha um outro carinha lá no slider também que ficava de vez em quando. Porque assim, são linguagens que às vezes se tornam meio padrão. Quando eu comecei a filmar, a trabalhar com filmagem, aí filmava E às vezes o mercado também espera isso, né? Sim. E os caras me ensinaram que era obrigatório fazer um Dutch. Todo mundo filmava com a câmera. Dutch Tilt. Joga no Google aí o que é Dutch Tilt. Eu vou explicar. Tu tá com o quadro fechado ali e tu tem que fazer assim. Tem que inclinar a câmera. Inclinar a câmera é o Dutch, é o plano holandês. Né? O Hitchcock utilizava o Dutch para colocar tensão no filme, desconforto. Tipo, o personagem tá com a cabeça fodida, tá pensando um monte de merda e tu quer passar isso. Então, uma forma, o Dutch era usado dessa forma. Só que daí, quando a gente filmava aniversário, era aquela câmera que ficava aqui assim, que tinha que ter altos movimentos. A entrada da noiva também, né? Então... Se tu dissesse para alguém, cara, por que tu fica inclinando essa câmera, não faz isso? O pessoal fica puto da câmera, tu vai querer me ensinar a filmar agora? Né? Então, é uma coisa que se passava, que daí era todo maldito aniversário infantil, era filmado em Dutchs, não era um Dutch parado, era Dutch que ficava assim, daqui a pouco o cara virava quase a câmera. É aquela coisa, fazia, mas não sabe o porquê. Também. Isso acontece muito, a gente vê muita coisa que é feita e não se pergunta por que eu faço isso. O que acontece? Quando você começou a falar em casamento, e cinema, e cinematográfico, qual que é a linguagem de cinema? Cinema tem bastante traveling, né? Cinema tem bastante grua, né? Só que os diretores utilizam o traveling, utilizam a grua de forma narrativa. O traveling, ele funciona quando tu tem... Se eu passo a câmera aqui para o lado, quando eu tenho um primeiro plano, quando eu tenho um plano médio e eu tenho um plano no fundo, tridimensional, por quê? Por causa da paralaxe. Se eu passo lateralmente, o que está na frente passa mais rápido do que está no fundo. Sim. Isso dá tridimensionalidade naquela tomada. Então eu quero uma tomada tridimensional, quero uma profundidade, então eu jogo o primeiro plano e jogo o movimento, para dar um pouco de movimento, porque o personagem está pensando algo em movimento. Agora, se o personagem está com uma ideia fixa parado, tu deixa a câmera parada. Então, é a questão de tu entender qual que é a linguagem cinematográfica, a linguagem de câmera. E para isso, tu tem que estudar um horror de direção, de fotografia, de roteiro, de narrativa e por aí vai. A pergunta original era? Por que tu largou a fotografia, o vídeo de casamento? Porque eu queria fazer filmes, documentários e ficção. Porque isso talvez não dê para fazer no filme de casamento, porque sim, o casamento é um produto. Sim, dá até certo ponto, né? Mas quando eu abri minha empresa, eu já tinha um plano de trabalhar com casamento até determinado ponto, porque eu já conhecia mais ou menos o meio, os profissionais, isso auxiliou eu conseguir trabalhos.
E aos poucos eu ir para aquilo que a gente quer, todo mundo trabalha com audiovisual, quer trabalhar, chegar e fazer um filme para passar num cinema, né? Narrativo, ficcional. Foi para isso que eu troquei. Financeiramente não foi uma boa ideia, porque é muito difícil trabalhar com audiovisual, com filme narrativo no Brasil, né? Mas daí eu gravei longas metragens e curtas metragens documentais. Já gravei um monte de clipe musical, filmes corporativos para criar portfólio, para aprender e agora começar a trabalhar com coisas narrativas. Eu tenho um projeto de séries, eu tenho um projeto de longa-metragem que a gente precisa ir atrás de edital, ir atrás de apoio para esse monte de coisa. Então, foi o projeto Perfis, aquele também, né, que a gente estava conversando, que esse ainda não podemos abrir ainda, né? Mas esse é um projeto bacana. O próximo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muda alguma coisa na parte de edição? O que muda? Ou se tem diferença e o que é diferente em, por exemplo, editar um filme de casamento e editar um clipe de uma banda, editar um vídeo para o YouTube, para um vlogger, por exemplo? Antes de responder, vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco.